Hilton, do canal Se Achegue à Matemática. Então, em continuidade ao nosso assunto sobre regra de 3, nós já falamos sobre regra de 3 simples, com grandezas diretamente proporcionais. Falamos sobre regra de 3 simples, com grandezas inversamente proporcionais. E sendo que a regra de 3 simples ela envolve duas grandezas. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a regra de 3 composta. Então, a regra de 3 composta é aquela que envolve mais de duas grandezas. Então, nós temos certos problemas em que envolve mais de dois problemas. E envolve também, no mesmo problema, envolve grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Então, nós temos a seguinte situação, o seguinte problema. Com 600 kg de ração, é possível alimentar 20 cavalos durante 30 dias. Então, vocês podem observar que nós temos três grandezas envolvidas. Então, quantidade de ração em quilogramas, né? É possível alimentar 20 cavalos, então nós temos quantidade de cavalos durante 30 dias. Então, quantidade de dias. Então, nós temos três grandezas envolvidas neste problema. Então, vamos lá, vamos preencher aqui. Então, 600 kg de ração, quantidade de cavalos, 20 cavalos, e quantidade de dias, 30 dias. Com 800 kg de ração, então agora vamos para baixo. 800 kg de ração, é possível alimentar 25 cavalos, então 25 cavalos, durante quantos dias? Então, X, porque nós não sabemos a quantidade de dias para alimentar 25 cavalos com 800 kg de ração. Então, da mesma forma que na regra de 3 simples, onde houver o X, nós vamos padronizar e colocar a seta para baixo. Então, vamos colocar a seta para baixo. Da mesma maneira, na regra de 3 simples. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos essa razão e essa razão. Nós vamos pegar cada uma delas e separadamente e vamos comparar com a razão onde há o X, certo? Para podermos, porque aqui nós vamos ter que colocar seta e aqui vamos também ter que colocar seta. Mas para isso nós vamos ter que pegar essa, comparar com essa. E depois pegar essa e comparar com essa. Então pegar cada uma das outras duas e comparar com a que tem o X. Então vamos lá. Vamos comparar, vamos pela ordem. Quantidade de ração, vamos comparar com quantidade de dias, certo? Então, quanto mais dias, mais ração nós vamos precisar. Ou quanto mais ração, mais dias serão envolvidos. Então, ó, comparando essas duas grandezas aqui, quantidade de ração e quantidade de dias, elas são diretamente proporcionais. Então, ó, se essa seta está para baixo, então vamos colocar essa também aqui para baixo. Então, vamos lá. Então, essa seta aqui também para baixo, né? Então, essa é a razão de ter o X, e agora nós vamos pegar as outras duas e vamos comparar separadamente com a que tem o X. Então, comparei quantidade de ração maior e a quantidade de dias, né? Ou de consumo, poderíamos dizer assim, né? Ou, conforme a quantidade de dias, mais ração, né? O consumo de mais ração. Agora, vamos pegar a quantidade de cavalos e comparar com a quantidade de dias, certo? Então, ó, maior a quantidade de cavalos, né? Maior a quantidade de cavalos, eu vou consumir, né, em menos dias, certo? Se aumentar a quantidade de cavalos, o consumo vai ser em menos dias, ó, observe. Então, essa com essa são inversamente proporcionais. A quantidade de ração com a quantidade de dias, as duas são diretamente, então a seta no mesmo sentido. Agora, quantidade de cavalos com a quantidade de dias, então, aumentou a quantidade de animais, menos dias, certo? Então, seta para cima. Vamos
porque as duas são inversamente proporcionais. Agora, o próximo passo, a regra de 3 composta é um pouco mais, um pouco mais complexa, dá um pouquinho mais de trabalho. Nós vamos pegar essa razão de ter o x. Então, começa no 30, termina no x. Começa no 30, termina no x. Agora eu vou igualar, e agora eu vou pegar essas duas razões aqui, ó. Essa primeira aqui, começa no 600, termina no 800. Começa no 600, termina no 800. Agora eu vou pegar essas duas e vou multiplicar uma pela outra. Então, vezes essa aqui. Começa no 25, termina no 20, ó. Começa no 25, termina no 20, certo? Nós estamos com um número muito grandes aqui para trabalhar, né? Então vamos lá na simplificação. Vamos simplificar, ó. Esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Aqui dá para simplificar. Então, ó, vou fazer aqui, ó. 30 sobre x é igual. Aqui, ó, 6 oitavos, se você dividir por 2, né? 6 dividido por 2 vai dar 3. E 8 dividido por 2 vai dar 4, certo? Ó, vê que simplificou. Vezes, aqui nós temos o 25 e o 20. Dá para a gente dividir por 5, ó. 25 dividido por 5 vai dar 5. E o 20 dividido por 5 vai dar 4. Facilitou, não facilitou? Então nós vamos ter 30, vamos fazer para cá, ó. 30 sobre x é igual 3 vezes 5, 15. Certo? E 4 vezes 4, 16. Tá? Então, eu vou apagar aqui para fazer em cima, porque senão não vai caber. Tá? Eu vou apagar essa parte aqui de cima e vou continuar esse cálculo. Aqui. Tá? Senão não vai caber. Então, 30 sobre x é igual a 15, 16 avos. Então, 30 sobre x. 30 sobre x é igual a 15, 16 avos, certo? Então vamos lá. Agora vamos multiplicar cruzado, ó. X vezes 15, 15x. Então vou fazer aqui, ó. Multiplicar cruzado. 15x é igual a 16 vezes 30. 16 vezes 30. 15x é igual a 16 vezes 30, vai dar 480, certo? X é igual a 480 e nós vamos dividir por 15, certo? Agora isso aqui também dá para a gente simplificar também, né? Dá para a gente simplificar também, só para a gente poder facilitar cálculo, diminuir cálculo. Então vamos lá. 480, se eu dividir por 3, nós vamos ter 3 vezes 1, 3 para 4, 1, 18, 3 vezes 6, 18, para 18 nada, 160, certo? Então, x é igual a 160 e nós vamos dividir 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, 160 dividido por 5, então é só fazer aqui, ó, né? 160 dividido por 5. 5 vezes 1, 5, né? Aliás, 5 vezes 3, 15. Para 16, 1. Abaixo 0. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, x é igual a 32. Então, ou seja, 600 kg de ração para 20 cavalos dá para 30 dias. 800 kg de ração para 25 cavalos dá para 32 dias, certo? Então nós vamos colocar o exemplo 2, tá? Seguindo esse mesmo raciocínio.
Eu fiz todas essas contas aqui, eu até poderia fazer direto aqui, ó, 480 dividido por 15, né? A gente sabe que dá 32, mas o nosso propósito é, como uma vez que no vestibular, por exemplo, a gente não trabalha com calculadoras, então a gente precisa ter esses macetes, né, esses truques, assim, para poder facilitar, porque uma vez que a gente não vai estar com calculadora, então a gente consegue fazer esses cálculos aqui tudo no manual, tudo bem? Então nós vamos passar agora, por exemplo, 2, de regra de 3 composta. Então vamos dar o segundo exemplo de regra de 3 composta. Então só recapitulando, regra de 3 composta é aquela regra de 3 em que são envolvidas mais do que 3 grandezas, tá? Aliás, mais do que 2 grandezas. E então por isso que ela é chamada de regra de 3 composta. Então aqui nós temos o seguinte: 20 homens pavimentam 6 km de estrada em 15 dias. Então nós temos 3 grandezas envolvidas, certo? Então, primeiro, quantidade de homens, no caso trabalhadores, né? Quantidade de homens. 6 km de estrada em 15 dias. Então, quilometragem, né? Vamos chamar essa grandeza aqui de quilometragem, né? Quantidade em quilômetros. Quantidade em quilômetros. Quantidade medida em quilômetros. Quantidade em quilômetros. Durante 15 dias. Então, quantidade de dias. Então, 20 homens pavimentam 6 km de estrada em 15 dias. Quantos homens serão necessários? Então, nós vamos chamar de X. Quantos homens são necessários para pavimentar 8 km de estrada em 10 dias? Então, ó, sempre onde eu tiver o X, já conversamos, já padronizamos de colocar a seta para baixo, certo? Agora nós vamos pegar essa e comparar com essa, e depois pegar outra e comparar com essa, certo? Então vamos lá. Quantidade de homens e quantidade em quilômetros, certo? Quanto mais homens, mais quilômetros eu vou produzir, certo? Porque eu tenho uma certa quantidade de homens trabalhando e vai produzindo uma certa quantidade de quilômetros. Aumentou a quantidade de funcionários, então eu vou aumentar, né? Eu vou conseguir produzir uma maior quantidade de quilômetros. Então a seta é para baixo. Por quê? Porque as duas são diretamente proporcionais. Agora vamos pegar quantidade de dias e vamos comparar com essa onde tem o X, né? Que é a quantidade de homens. Então, quanto mais homens, menos dias eu vou gastar para trabalhar, certo? Porque aumentou a quantidade de funcionários, então o trabalho vai diminuir. Então são inversamente proporcionais. Seta, sentido oposto. Agora vamos montar aqui. 20 sobre x é igual. Começa no 6, termina no 8. Começa no 6, termina no 8. E vou multiplicar, né? Então eu pego aqui, tem um x, e monto as outras duas, respeitando o sentido da seta, e multiplico. Agora, ó, começa no 10, termina no 15. Começa no 10, termina no 15. Então, 20 sobre x é igual. Esse aqui dá para simplificar, ó. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Vezes... Aqui dá para dividir por 5, ó. Divide por 5, daí dividir por 5 vai dar 2. E aqui também divide por 5. 15 dividido por 5 vai dar 3. 20 sobre x. 20 sobre x é igual a 3 vezes 2, 6. E 4 vezes 3, 12. Então nós vamos ter o seguinte. X é igual
x vezes 6 vai dar 6x, é igual a 12 vezes 20, 12 vezes 20, 6x é igual a 12 vezes 20, vai dar 240. X é igual a 240 dividido por 6, x é igual a 40. Então, ou seja, 20 homens trabalham, conseguem produzir 6 km de estrada em 15 dias. 40 homens conseguem produzir 8 km de estrada em 10 dias. Então, nós ficamos então por aqui, com regra de 3 composta, e esperamos que você tenha entendido. E não se esqueça de se inscrever no canal, de acessar ali o sininho e se acheguem à matemática e venham viver a sua experiência.